Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou estar trazendo aqui a nossa videoaula e nós vamos falar um pouquinho então sobre o que nós já estávamos conversando no começo, né, em detrimento de toda aquela situação. Nós estávamos com poucos alunos, a primeira vez que nós nos encontramos foi mais um bate-papo, né? O pessoal vinha faltando por conta de carnaval, aquele emenda, vai, não vai. Vamos falar um pouquinho de vetores. Muito bem, ok. Quando nós vamos falar de vetor, a primeira ideia que a gente tem, quando a gente traz para cá o conceito de vetor, então a gente diz que vetor, né, a gente pode dizer o seguinte, que vetor é um segmento orientado. Eu poderia aqui, agora, pessoal, encher vocês de teoria, tal, 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 tal. Essa parte mais teórica eu vou deixar por conta do AVA, tá bom? Então, é um segmento. O que seria um segmento? Importante você ter isso definido. Segmento nada mais é do que parte da reta, né? Olha bem, é importante você entender esse conceito. Segmento é uma parte da reta, ou seja, a representação de segmento é algo assim. Então eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B. O segmento AB é representado assim e o vetor, né, AB, ele seria representado assim, com esta setinha. Então são coisas completamente distintas. A gente precisa tomar bastante cuidado em relação a essa situação. Tudo bem? Dessa questão do vetor. Bom, enfim. Então, se eu já sei que vetor é um segmento orientado, é costumeiro dizer também que um vetor, né, é definido como uma grandeza. O vetor é uma grandeza, como o nome já diz, desculpa até a expressão, vetorial. Então, se ele é uma grandeza vetorial, ele tem três características que nós vamos dividir em módulo, ok? Módulo, direção, ok? E sentido. Então, o nosso vetor, ele tem essas três grandes características: módulo, direção e sentido. O módulo, pessoal, nada mais é do que o seu tamanho, ok? É o que a gente chama de valor. Qual é o valor, né? Ou seja, olha só o que eu vou colocar aqui. Qual é a norma do vetor? Os professores de física usam muito isso. Qual é a direção? Essa direção geralmente a gente escreve se ela é vertical ou se ela é horizontal, ok? Então o conceito aqui de direção se limita a vertical, horizontal, ok? Muito bem. Agora, quando eu falo de sentido, aí eu já tenho uma questão muito mais ampla. Eu posso dizer leste-oeste, eu posso dizer norte-sul, sul-sudeste, centro-oeste, noroeste. Então, ou seja, o sentido ele é muito mais amplo, né? Então eu tento trazer para vocês nessa primeira tela que para nós, para vocês, engenheiros, futuros engenheiros, uma coisa muito prática. O conceito teórico vai se opor aqui, você vai ter que entender essa questão, mas vetor é um segmento orientado. Segmento é parte de uma reta. Então, se você tem uma prancha, se você tem uma viga, ok? Se você tem um cilindro, se você tem uma linha que pode representar onde você vai sentar os blocos, aquilo é um segmento orientado. É parte de uma reta, lembrando que uma reta ela é infinita. Eu trago em cima para vocês a representação de um segmento AB, olha só como representa o segmento, e à esquerda, em cima do nome vetor, eu trago o vetor AB e uma seta, sempre orientado para a direita. Então, o vetor é uma grandeza vetorial, ok? Então, ele possui três grandes características: módulo, direção e sentido. Ou seja, para ser um vetor, eu tenho que contemplar obrigatoriamente essas três características. Ou seja, se uma delas vir a faltar, eu não tenho mais um vetor, né? Uma grandeza, perdão, vetorial, e eu passaria a ter então o que a gente pode dizer
de uma grandeza escalar. O que seria uma grandeza escalar? Vamos para uma simples aula de matemática, onde 2x é igual a 10, x é igual a 5. 5 o quê? 5 centímetros, 5 metros. Isso é uma grandeza escalar. Ele não contempla essas três características. É simplesmente um módulo, é simplesmente um valor. Não tem direção e não tem sentido. Ou, entre outras características. Uma dessas não se contempla. Então ele passa a ser uma grandeza escalar e não uma grandeza vetorial. Ok? Então nós vamos mudar de tela um pouquinho. Nós vamos ver como que os vetores surgem para nós aqui. Então, duplicando aqui o slide. Deixa eu limpar esse slide para nós. Ok. Então, continuando aqui, eu vou abrir uma outra tela. Aqui, muito bem. Quando nós chegamos aqui na tela do GeoGebra, a gente pode perceber o seguinte. Cada quadriculadinho dessa aqui, você pode ver que tem uma unidade. E se eu vir aqui no menu, né, que agora o nosso objetivo não seria explicar, trabalhar com GeoGebra, mas se eu venho aqui no vetor e eu clico aqui num ponto qualquer e levo até um outro objeto, olha só o que você já consegue observar. Ele traz o nome do vetor, então ele já deu o vetor de nome U, que inicia em A e finda, ou seja, finaliza em B. E olha só isso aqui, a setinha aqui na extremidade dele, tá vendo? Ok? Então ele está isso no vetor. Quando eu coloco o mouse sobre o vetor, ele já me dá a coordenada. Quando eu venho aqui em A, ele também me dá a coordenada. Então você pode perceber aqui, ó, vem do lado esquerdo agora, ele perceba que ele coloca o vetor U. Só que quando você volta aqui com o mouse no vetor B, ele te dá 8 e 8, e quando você vai no A, ele te dá 5 e 4. Ou seja, ele está colocando na ordem o valor de x e y em relação, aqui ó, o eixo XY, minha origem, 0, 0. Então, se eu partir de 0, vem comigo. O meu x é 5, o meu y é 4. Então, essa coordenada do ponto A é 5 e 4. Se eu continuar aqui embaixo, eu vou até o 8. Quando eu subir, eu encontro o ponto B exatamente em 8 e 8. Ok? E ele mostra isso. Se eu pegar aqui para vocês um segmento orientado, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó, um segmento. Se eu pegar o segmento a partir de A e parar exatamente na posição de B, olha o que ele mostra aqui para mim em F, 3. Se eu partir de C e subir até B, olha o que ele vai fazer, um outro G chamado 4, olha lá, 3 e 4. Ou seja, esse segmento que eu coloquei aqui, né, que é o G, ele mede 4 unidades e o segmento F mede 3 unidades, ok? E toda vez que eu quiser descobrir o tamanho desse vetor, tem que descobrir fazendo uma relação matemática. Então, se nós voltarmos para cá e nós entendermos, né, ou seja, calculando, então se eu colocar aqui, cálculo do tamanho de um vetor, ok? Cálculo do tamanho de um vetor. Então, se nós pegarmos como exemplo aquele vetor que veio daqui até aqui, que ele chamou de U, olha a representação do vetor. Se eu fizer esta projeção para cá, e se eu fizer esta projeção para cá, perceba que aqui nós teremos um triângulo retângulo, ok? Eu só vou inverter o valor. Então, se eu falar que aqui tem 4 unidades e aqui tem 3 unidades, qual é a norma? Ou seja, qual será então o tamanho do vetor U? Se nós observarmos bem para esse vetor e a projeção abaixo dele, né, nós projetamos exatamente para cá, o que nós conseguimos visualizar? Um triângulo retângulo. E quando eu lembro de triângulo, né, quando eu lembro de triângulo retângulo, automaticamente, certo? Quando eu lembro de triângulo retângulo, automaticamente, inevitavelmente, nós lembramos de Pitágoras. Lembra da relação fundamental de Pitágoras? A relação de Pitágoras dizia o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E se nós olharmos para cá, este meu vetor, que é o segmento oposto ao ângulo de 90 graus,
ele representa exatamente a hipotenusa, enquanto os lados do triângulo representam os catetos. Então, se eu colocar aqui como u ao quadrado no lugar da hipotenusa, um dos catetos 3 ao quadrado, o outro cateto 4 ao quadrado, então eu vou ter que u ao quadrado é 9 mais 16, eu tenho que u ao quadrado é igual a 25, operação inversa da potenciação é a radiciação, então eu tenho que u é a raiz quadrada de 25, logo eu tenho que u é igual a 5 unidades. Então eu sei que este vetor u, agora usando aqui a borracha, só um minutinho, então eu sei que o meu vetor u terá 5 unidades. Eu estou falando em unidades, por quê? Porque eu não sei se esse vetor está sendo calculado em centímetro, metro, quilômetro e assim vai. Ok? Essa é uma jogada. Agora, vamos pegar uma situação, vamos voltar lá para o... Deixa eu duplicar essa tela. Vamos voltar para o GeoGebra e vamos pegar uma situação em que nós tenhamos que verificar o início, por exemplo, a projeção de um edifício. Então, se eu tiver aqui, né? Deixa eu selecionar aqui. Se eu tiver, muda para cá, não tem problema não. Se eu tiver aqui uma base, eu vou desenhar aqui uma reta, tá? Desenhei uma reta qualquer. E dessa reta aqui eu vou traçar uma outra reta perpendicular a ela, ok? Ok. Imagina que essa reta aqui, ou melhor, vou apagar e vou fazer um polígono. Então imagina que essa reta aqui representasse para mim, então, um edifício. Aquela reta ali é a base, aqui eu tenho um edifício, né? E vou colocar aqui esse edifício. E eu queira, por exemplo, calcular a distância, ou seja, a altura, né, desse prédio, a distância da base até o topo dele. Ok, isso aqui é um vetor perpendicular à base. Então, se a gente calcular aqui, ele vai formar com a base, né, um ângulo aí de 90 graus. Olha lá. Então, ele calcula com a base um ângulo de 90 graus. Muito bem. Digamos que para calcular, tá, essa medida aqui, eu traço, então, uma linha auxiliar indo até F, por exemplo. Então, eu tracei aqui uma linha, um vetor auxiliar, eu quero calcular exatamente isso aqui. Então, nós temos aqui algumas opções. Eu poderia, por exemplo, pegar o ângulo formado ali, entre o prédio e esse vetor. Eu poderia pedir para vocês aqui a medida, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso dizer, então, que essa base tem 6, né, perdão. Posso dizer que essa base aqui tem 6 unidades, ok? Vou pôr 6U. Lembrando que esse 6U ele poderia ser 6 metros, 6 quilômetros, 6 centímetros. Como é que eu chego na altura? Ou até mesmo se eu quisesse fazer uma rampa, né? Eu construí o prédio aqui e por um determinado motivo eu preciso de uma rampa. Eu quero saber exatamente qual a medida, né, ó, dessa rampa. Eu quero mexer aqui no objeto. Então imagine que vai subir um carro por aqui nessa rampa. Então eu tenho esse ângulo a meu favor, tenho isso. E eu também posso pegar esta medida aqui, ó, né? Eu posso calcular essa medida aqui, como que a gente vai chegar. Mas pelo princípio básico, né, não explorando, por exemplo, a trigonometria, que é algo interessante de vocês pesquisarem, eu posso fazer isso. Então eu vou dar uma paradinha agora para vocês assistirem um vídeo aqui. Tudo bem? Boa tarde. Sou engenheiro da Projeto da Engenharia. E, olha, é bem simples. O sistema de vetores você pode verificar em qualquer situação de construção civil, principalmente na sua estrutura. Certo? Aqui tem um exemplo bem claro. Olhando rapidamente aqui para o nosso conjunto de sistemas, a gente visualiza vetores. Cada pilares, identificados por pilares identificados, são tipos de vetores. Nessa situação que a gente tem, puxando do papel para a prática, vetores verticais, horizontais e diagonais.
Um exemplo é o pilar. Esse pilar aqui ele é um vetor que suporta toda a carga resultante da laje, juntamente com as vigas. Esse vetor aqui, juntamente com o pórtico em si, ele torna-se um vetor nulo. Portanto, um vetor nulo onde todas as forças nele juntas tornam-se zero. O momento em si, não sei se vocês já chegaram a ver a situação do momento, mas o momento em si, resultante dos vetores horizontais e verticais, também tende a ser zero. Tem que ser zero. Caso não seja zero. Situação aqui, Thiago, nessa laje empinada, como é que fez o mecânico? Nessa laje aqui, essa laje típica de construção residencial, é uma laje muito inclinada, onde elas são, onde tem que ser, todos os vetores dispostos nela tem que ser zero composto, pelo simples fato dela ser apenas inclinada. No exemplo que nós temos aqui, ela é uma rampa de carro, uma automobilística. Ela vai ter transporte frequente de carros, pessoas e passageiros humanos. Enfim, para decompor isso aqui, para chegarmos nas delimitações da estrutura, em termos de viga, em termos de laje, em termos de espessura, quantidade de aço, quantidade de concreto, dessa estrutura, dessa peça estrutural, foi decompor todos os vetores tramitantes dessa estrutura, em termos de peso máximo de carro, velocidade máxima de cada carro, seja passando 2 carros ao mesmo tempo, 3 carros ao mesmo tempo. Então foi feito um estudo generalizado, onde obteve esse performance máximo, decomposto o esforço desse. Bom, pessoal, vocês puderam ver e durante a fala você percebeu que, né, o engenheiro ele trouxe para você a ideia de vetores, né? E então ele fala assim, olha, você viu que nós tínhamos vetores na vertical e nós tínhamos vetores, né? Aqui, perdão, vetores na horizontal. Então, eles falam isso para você. E depois ele trouxe para você um terceiro ainda, que é um vetor, né, dentro do que nós chamamos de um plano inclinado. Esse tipo de vetor no plano inclinado, você viu que ele falou de decomposição de forças, né? Então ele usou muito isso aqui. Isso aqui vocês vão usar muito na física. Aqui na álgebra, na matemática, nós vamos fazer o cálculo desses vetores. Quando ele fala para você que você tem uma rampa, então isso é um plano inclinado, em que ele decompõe as forças, em que, vamos fazer um esboço aqui, você tem a base, aí você tem aqui a rampa, e na hora que você coloca, então, um veículo aqui em cima, né? O que vai acontecer? Esse veículo, ele vai exercer, né, uma força para baixo, que é o que a gente vai chamar de força-peso, que é negativa, assim como você vai ter aqui a força normal reagindo para cima, que seria a positiva, vamos dizer assim. Então significa dizer, aqui ele disse pode passar 1, 2, até 3 carros ao mesmo tempo, mas não necessariamente subindo 1, 2 ou 3, pode estar subindo 2, descendo 1 e vice-versa. As combinações se fazem. Essa decomposição desses vetores, essa inclinação angular aqui que vai determinar quanto de peso essa rampa vai tracionar ou não, isso daí vocês fazem na física. Essa inclinação, esse vetor já é comigo, já nós trabalhamos aqui dentro dessa parte de vetores, ok? Isso a gente vai resolver dentro desta disciplina. E outra coisa interessante é que ele fala para você do vetor nulo, né? Quando ele fala do vetor nulo, ele deixa muito bem claro. Então eu vou chamar aqui de um vetor V, esse nosso eu vou colocar N, vetor nulo é quando a somatória, né? Perdão, é quando o somatório de todas as forças em Newton aplicada num plano ou na situação em que, por exemplo, vai de F1 até infinito, dá zero. O que está escrito aqui? O somatório, desde a primeira força até a enésima força, eu não sei quantos objetos vão aplicar força ali naquele plano, a somatória de tudo isso é nulo. A somatória de todas essas forças, esse N aqui é a unidade de medida em Newton, a somatória de todas essas forças é nula, ok? Zero, certo? Essa é a jogada que a gente precisa entender
nessa primeira parte. Isso é muito importante. Vamos entender um pouco como você teria aí uma situação. Então, por exemplo, se nós pegarmos um simples cabo de guerra, se a gente colocar aqui, né, uma linha imaginária aqui, ó. Enquanto essa bolinha estiver aqui, e se estiver uma força sendo aplicada para cá, que eu vou chamar de FA. E se estiver uma força aplicada para lá, que eu vou chamar de FB, você concorda comigo que existem duas forças? Uma força sendo aplicada para cá, por essa pessoa, ok? E uma força para o lado de cá sendo aplicada. Então, ou seja, a somatória, olha aqui, ó, tudo bem? O somatório de todas essas forças, enquanto está exatamente aqui, é zero. Então significa dizer que se eu pegar a força de A mais a força de B e se eu somar essas duas forças, isso dá zero. Então quer dizer, se eu tenho duas forças somando, este resultado é também uma força, concorda? É uma força. Se isso daqui é uma força, ela é um vetor. Então isso é um vetor. Força, Newton, é um vetor, ok? Significa dizer que este vetor é nulo. Tem equilíbrio. Ok. Mas, em contrapartida, se nessa brincadeira, né? Então, se nessa brincadeira, esse cara aqui, né? Essa bolinha, não ficar mais sobre a linha imaginária e ela passar, então, a ficar aqui, então significa dizer que f de B é maior que f de A. Assim como eu posso dizer aqui que f de A, nesse caso, é menor que f de B. Então, nesse caso, o somatório, o vetor não é nulo, né? Ele é resultante para este sentido aqui, para o sentido B. Então, isso é muito importante, principalmente quando você estiver trabalhando com as aplicações na física, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho lá no GeoGebra sobre força, né, operações com vetores. Vamos dar uma chegadinha lá. Quando nós chegamos aqui no GeoGebra, então olha o que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa tela para cá, ou melhor, novo. Tem muita poluição aqui, não gravar. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer soma de vetores. Então, eu vou vir aqui, ok, e vou pegar um vetor. Eu vou pegar esse vetor aqui, vou colocar ele aqui, aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar esse vetor e colocar aqui. Então, ou seja, se eu calcular, se eu quero fazer a soma, né, desses vetores, quero trabalhar com isso daqui, eu vou ter aí alguns valores desses vetores, ok? Então, vou pegar aqui. Se eu quiser calcular o tamanho desse vetor, olha só o que eu vou fazer para você aqui, ó. Presta bem atenção. Eu vou começar a desenhar um polígono para você ter uma ideia. Então, eu vou ter um valor aqui na base, 2. Um valor aqui para y, 2. Você percebeu esse triângulo? Então, para calcular o tamanho do vetor u, o que você faz? Pitágoras? A mesma coisa você vai fazer aqui no vetor v. Se você quiser calcular o vetor v, você tem a medida desse cateto, 2. Deste outro cateto, 2. E você teria aqui o vetor v. E assim sucessivamente. Mas para calcular aqui o que a gente vai chamar, deixa eu abrir uma caixa de texto aqui, o que eu vou chamar de vetor resultante, então, ou seja, vamos puxar essa caixa para cá. Então, significa dizer que o VR, o meu vetor resultante, nada mais é do que o vetor U mais o vetor V mais o vetor W, ok? Então, o vetor resultante aqui é isso aqui, é U mais V mais W. Isso é distância percorrida, é a soma de todos esses vetores. Mas você tem que tomar cuidado, porque lá atrás nós falamos que existe um vetor, ele tem uma grandeza vetorial. Porém, se eu quiser calcular o deslocamento, o que seria deslocamento? É a posição inicial, A, até a minha posição final, D. Então, se eu traçar aqui um outro vetor que vai de A até D, ó,
ele chamou esse vetor de A. Perceba que ele colocou esse nomezinho aqui do lado. Ó. Esse é o vetor A. Esse é o nosso vetor resultante. Ok? Ele tem um valor. Eu vou colocar aqui. Eu vou pegar um objeto e colocar em sobre ele. Então, se eu pegar aqui um segmento, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar no mesmo lugar do vetor, olha lá, até o D. Observa ali agora do lado direito, lado esquerdo da tela, você vai perceber que esse vetor foi chamado, esse segmento foi chamado de F, e o tamanho dele é esse aqui, ó, 6,32. Pode ser 6 centímetros, 6 metros, 6 quilômetros, e assim vai. Quando a gente falar de vetor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem dois tipos de soma. A soma geométrica, que seria exatamente a soma desses vetores, U mais V mais W. É simplesmente uma soma. Então a gente vai chamar isso de soma algébrica. Sei lá, o vetor U, tudo bem? Tem um valor. Se nós observarmos aqui, o U é hipotenusa do cateto 2 e 2. Então 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4. Tá vendo? Ó? Então 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4. Ok? 4 mais 4, 8. Então, esse U é raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é o U. O V também é raiz quadrada de 8 e o W também é raiz quadrada de 8, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, eu tenho raiz de 8 mais raiz de 8 mais raiz de 8. Ok? Isso vai me dar 3 vezes a raiz de 8. Isso é uma soma algébrica. Uma soma vetorial, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu mudo a direção e o sentido do vetor, o resultado algébrico continua o mesmo. Observe aqui o F, 6,32. Olha o que eu vou fazer com o vetor F. Em vez de vir para cá, agora ele vai vir para cá. Olha o que eu vou fazer. Desculpa aqui. Deixa eu colocar aqui na seta. Beleza. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou trazer o vetor F para cá. E o vetor W, que estava do lado dele, eu trouxe para cá. Tá vendo? Ó? Olha o desenho que deu aqui. Ó. Eu mudei. Olha o tamanho do vetor A, que é o nosso vetor resultante. Continua 6,32. O tamanho dos vetores aqui, ó, continua exatamente o mesmo. Só que agora, olha a posição do vetor A. 2 para x. Tá vendo? Ó? 6. Aí, 2 e 6. Se eu voltar, olha o que vai acontecer. Se eu voltar onde estava, perceba que o vetor... Perdão. Aqui. Isso. Perceba que o vetor é exatamente o mesmo. 6,32. Só que o vetor A inverteu. Agora é 6 e 2. Ou seja, vetorialmente, geometricamente, eles estão em lugares diferentes. Mas o valor do vetor resultante é o mesmo. Porque o tamanho do vetor U, V e W não mudou. Então o vetor resultante é o mesmo. Porém, ele vai para sentidos, tudo bem? Completamente diferente. E ele vai para a direção completamente. Então tomem bastante cuidado quando vocês estiverem realizando a soma. O vetor resultante algebricamente, ou seja, numericamente, não vai mudar se você manipular os vetores. Mas a posição geométrica dele vai. O prédio pode estar vindo para cá, e se você mudar o vetor, agora ele está para cá. Mas o módulo, tamanho, o valor, continua sendo o mesmo. Tá bom. Agora, olha só. Eu já calculei a distância aqui. É raiz de 8 mais raiz de 8 mais raiz de 8. Então, a distância percorrida para ir de A até D, passando por B e C, até chegar em D, é 3 raiz de 8. Tá bom. Se eu quiser calcular o deslocamento, então o que seria o deslocamento? É a posição final menos a posição inicial. De A até D direto, ó. Nós já sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Perfeito? A menor distância entre dois pontos sempre será uma reta. Então, ou seja, se eu apagar agora o vetor U, e se eu apagar o vetor V, e se eu apagar o vetor W, perceba que sobrou o vetor resultante. O que você está enxergando? Isso.
É isso aí. Um triângulo, olha só, partindo de A, vindo até aqui, olha aí. Então, o tamanho do vetor resultante é a hipotenusa deste triângulo AEED. Ou seja, você vai pegar a medida da base, a medida da altura, vai aplicar Pitágoras e vai achar o vetor resultante. Ok? Tudo bem? Quando vocês estiverem lá, por exemplo, em cálculo 3, né? Quando vocês estiverem em cálculo 3, aí sim, se nós colocarmos aqui uma função seno de x, opa, se eu colocar aqui uma função, ó, seno de x, e eu pegar um vetor que sai do ponto A e vai até esse ponto aqui, e quiser passar por alguns outros pontos aqui e aqui, então se eu quiser pegar agora, por exemplo, este vetor que vai daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui, tá vendo? Ó? É a mesma coisa. Porém, quando eu for de F até W, eu não vou passar por esse vale. Eu vou ir caminhando aqui, ó, por esta curva. De H até chegar ao I, eu vou passar por essa outra curva. E de I até G, eu vou passar por outra essa curva. Então, na medida em que o curso for avançando, cálculo 1, cálculo 2, até cálculo 3, você vai aprender a calcular este comprimento de curva. E aí você vai conseguir responder qual foi a distância percorrida, por exemplo, de F até G. Então, se você somar esses três vetores que apareceram aqui agora, o VW, você vai ter um valor aproximado, mas com muito erro. Olha, por exemplo, esse buraco que fica entre aqui, olha o mouse, entre o I e o G. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Vamos voltar para lá. Então, quando nós fomos trabalhar com esta questão, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, ok? Bastante cuidado a gente tem que tomar. Então vamos pegar aqui uma situação, deixa eu duplicar aqui, para a gente terminar essa ideia de aula. Eu vou enviar para vocês uma lista, eu quero muito que vocês façam essa lista entre vocês. E eu vou pegar aqui, eu vou pedir, né, neste único exemplo que eu vou colocar aqui. Se eu te falar que o vetor U mede 5 centímetros, se eu te falar que o vetor V mede 10 centímetros, e se eu te falar que o vetor W mede 15 centímetros, eu quero que você me diga qual foi a distância percorrida e qual foi o deslocamento do desenho que eu vou te fazer abaixo. Então eu tenho aqui o vetor, olha só, hein? Eu tenho esse vetor que anda 5 unidades para cá, que é o meu vetor U. Depois eu vou simplesmente fazer isso, ó. Eu vou descer aqui, que é o meu vetor V, que vai andar 10 para lá. E depois eu vou fazer isso aqui, ó, que é o meu vetor W. Gente, isso é um desenho hipotético, mas não importa o desenho que eu faça. Se eu quiser calcular a distância percorrida, qual é a distância percorrida? Tempo para pensar. Perfeito. A distância percorrida é 5 mais 10 mais 15, ou seja, 30 centímetros. Por quê? Eu saí daqui, né? Se eu puder chamar aqui de A, se eu puder chamar aqui de B, se eu puder chamar aqui de C e se eu puder chamar aqui de D, então a distância percorrida de A até D, passando por B e C, é de 30 centímetros. Mas se eu quiser calcular o deslocamento, aí, meu amigo, o deslocamento seria o quê? A posição final, desculpa, a posição final até a posição inicial. E se nós olharmos aqui, né? Se nós olharmos, cadê a borracha? Aqui. E se nós olharmos aqui, o que você consegue observar? Então você vai fazer exatamente isso aqui, ó.
Ó, você vai calcular este triângulo que aparece aí para você. Tá vendo? Então você vai ter que pegar esta projeção e esta daqui e calcular esta hipotenusa. Então, se eu chamar aqui de x e se eu chamar aqui de y, quem é essa linha? Não é o meu vetor resultante, que é o deslocamento? Então, deslocamento, o que, que seria? Vetor resultante ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, pessoal, essa é a ideia de vetores, ok? Ainda temos mais para falar sobre vetores. Então, eu gostaria que vocês, ainda aqui na seção 1, baixem a lista de exercícios de vetores que eu vou deixar para vocês, para que a gente possa ver como é que o sistema, na nossa próxima aula, ele se adapta ou ele reage dentro de sistemas lineares, sistemas de equações. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos e até a próxima e um bom final de semana. Escrevam, ok? Participem lá da nossa sala no Google Sala de Aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.